Boa noite, minha gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindas aqui à sessão experimental da Mentoria Formação de Executores. Depois só me conta no chat se vocês estão escutando bem, Amanda, Patrícia, Amy. Sejam bem-vindas, tá? É um prazer ter vocês aqui comigo, né, nessa noite. E você está aqui, né? Já parabéns por você estar aqui hoje, porque já é um primeiro passo para você justamente tornar o seu objetivo, o seu sonho realidade. E é um prazer eu poder estar te ajudando nesse processo, tá certo? Hoje, minha gente, a gente vai ver, vai detalhar o plano, eu vou detalhar o plano para vocês, né? Como parar de procrastinar. 6 passos para você fazer o dobro na metade do tempo, né? Eu vou detalhar aqui hoje 6 passos para você parar de adiar e passar a realizar, tá certo? E uma coisa importante é que assim não tem como a gente fazer mais, fazer melhor, de forma mais inteligente, se a gente não cuidar bem do nosso tempo. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, sobre saber priorizar, saber escolher, tá bom? Bacana, a Amy já falou aqui que está escutando bem. Mas antes, minha gente, de a gente começar, eu compartilhar aqui a apresentação, eu vou trazer os passos, né, aqui para você de forma detalhada, mas é aquilo, você só vai colher resultados se você colocar a mão na massa, você executar, tá bom? E antes de começar, eu queria perguntar a cada uma de vocês que está aqui, o que é que mais você vem adiando hoje, né? O que é que você precisa parar de dar desculpas para começar a executar, tá bom? Se vocês puderem estar compartilhando aqui comigo, também deixar o arroba de vocês, para depois eu poder estar conhecendo um pouquinho mais de cada uma que está por aqui, tá bom, minha gente? Eu vou estar compartilhando aqui a apresentação para a gente começar agora. Bom, vocês já devem estar vendo por aí, né? Então vamos começar aqui. Como eu falei, né? O plano Como Parar de Procrastinar. 6 passos para você fazer o dobro na metade do tempo. E vamos lá, né? A gente tem metas, tá? Hoje aqui tenho metas com você. E o objetivo hoje é te mostrar como é possível 3 pontos aqui. Tá? Quero mostrar para você como é possível você ter clareza, como não procrastinar, aquilo que de fato vai fazer você avançar em direção aos seus resultados. Uma outra meta aqui é você sair daqui com um plano simples e claro do que precisa ser feito diariamente para você executar, tá certo? E aprender a remover obstáculos para que a sua execução seja ainda mais fluida e intencional. E por que isso é importante, Carla? 3 pontos, minha gente. Quando você tem clareza do que você não deve procrastinar, daquilo que realmente vai fazer você avançar em direção aos seus resultados, você passa a trazer mais consciência para o seu processo. E entender que se for para procrastinar, que sejam aquelas tarefas que não te levam para canto nenhum, tá? Eu não quero que você procrastine tarefa importante, tarefa que vai fazer você avançar em direção ao objetivo que você almeja hoje, tá certo? E outro ponto, por que que é importante você ter um plano, né, simples e claro para executar? Porque dessa forma você não abre margem para dúvidas no seu dia. Você não abre margem para você não executar o que precisa ser feito, tá certo? E por último, por que é importante você remover obstáculos para tornar a sua execução mais fluida? Porque dessa forma você começa a colher resultados e isso faz com que você confie em si e te motiva a fazer mais, a avançar no seu processo. E aí eu queria perguntar para vocês, né, se vocês pudessem me falar aí no chat, qual dessas metas é mais importante para você hoje, né? É importante para você ter mais clareza sobre como não procrastinar aquilo que de fato vai fazer você avançar. Não, Carla, eu tenho clareza, mas eu não tenho ainda uma mentalidade organizada. Eu preciso de um plano simples e claro do que precisa ser feito diariamente para eu avançar. Ou você tem os dois, mas precisa melhorar na sua execução. Você precisa remover obstáculos para que sua execução seja mais fluida e intencional. Qual é o ponto que mais está pegando aí, minha gente? É o ponto um, é o despertar, a mentalidade organizada ou a execução intencional? É importante vocês entenderem qual que é, né, o seu maior objetivo hoje. A Amy até respondeu aqui todos. Então, isso é muito importante para a gente trazer
essa clareza para o nosso processo, né? E entender o que é que a gente precisa melhorar para poder atuar sobre, tá bom? E aí eu pergunto para você, qual que é o maior obstáculo que faz com que você deixe com que os seus sonhos e objetivos sejam adiados? E aqui eu trago para você. Normalmente, minha gente, a dificuldade é justamente por você não ter clareza de onde você está e nem para onde você quer ir. Ou por você não definir metas claras e realistas, e isso acaba fazendo com que você se frustre e desista antes mesmo de começar, tá? Você estabelece metas que não estão condizentes com a sua realidade atual. Então você acaba se frustrando, deixando para depois. Outro ponto é por você não ter estratégias de como blindar as distrações ao seu redor, tá? Como tornar o seu ambiente intencional para você executar e você acaba tendo vários momentos de interrupções durante o seu trabalho. E ainda outro ponto aqui de um obstáculo que justamente contribui aí para você fazer com que esse seu objetivo seja ainda mais adiado, é você não saber como estruturar uma rotina para que você execute de forma consistente e intencional, tá certo? E aí, por que que eu estou falando isso, né? Só para me apresentar aqui para vocês que ainda não me conhecem, eu sou a Carla Capozoli, tá, minha gente? Eu sou formada em engenharia mecânica, né? Eu vim da engenharia, então, vocês vão perceber que ser objetiva, prática e simples está no meu DNA. Eu cheguei a fazer um mestrado em engenharia automotiva, né, há 2 anos, né? Passei lá na Itália fazendo esse mestrado. Então, toda a minha formação é bastante, vocês vão perceber aí na área de exatas. E quando eu trabalhei na engenharia, eu trabalhei com a parte de planejamento e melhoria de processos, tá bom? Só que em 2019, há 4 anos, eu resolvi sair do CLT e começar a empreender. Eu tinha um sonho de ter mais liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade de tempo também. Então, eu deixei o CLT e comecei a empreender no ramo de franquias, que é justamente na empresa que ainda eu atuo hoje, né, no ramo de marketing e publicidade, no qual nesses 4 anos já faz mais, eu já tenho realizado aqui no Espírito Santo, né? Vocês devem ter percebido pelo sotaque, eu sou pernambucana, né, de Recife, mas já moro aqui em Vitória, no Espírito Santo, há 4 anos, onde já realizamos mais de 30 campanhas aqui no estado, tá, minha gente? E aí, em 2022, né, eu resolvi tirar 2 projetos do papel, tá? Nessa transição do CLT para empreender, eu precisei estruturar melhor a minha rotina, tá certo? Para que eu conseguisse potencializar os meus resultados pessoais e também os meus resultados profissionais. Então, eu entrei muito mais nesse mundo aí da produtividade, da organização, da gestão do tempo. Então, ano passado eu desenvolvi uma mentoria que foi o Potencializa, né? E hoje, esse ano, no caso, desenvolvi a formação de executores, que são os meus 2 projetos. Então, hoje, minha gente, eu também sou mentora de organização e hábitos, tá? Eu ajudo você a produzir mais sem ter que trabalhar o dobro do tempo para isso, né? Ajudo você através da organização, do cuidado com o seu tempo, tá certo? A implementar hábitos duradouros para que você possa organizar a sua vida e atingir os seus objetivos com mais facilidade. E começando agora através de uma rotina que potencialize os seus resultados. E por que eu estou falando tudo isso, né? Porque o que é que me possibilitou a tornar esses meus sonhos e os meus objetivos realidade, certo? 3 pontos aqui que eu já mencionei lá no início da nossa conversa, né? Ter clareza do que realmente eu desejava e era importante para mim, pelo menos naquele momento. Eu não tinha clareza do todo, minha gente, mas eu tinha clareza, pelo menos, do meu próximo passo. Eu sabia muito bem que o CLT eu não queria mais, eu queria empreender. Eu não estava mais feliz com aquela vida que eu levava, eu queria ter mais qualidade de vida, queria colocar mais dinheiro no meu bolso também. E a solução para mim naquele momento foi realmente empreender, tá certo? Então, eu tinha clareza do que realmente eu desejava e era importante para mim. Então, isso estava muito claro. Outro ponto, eu tinha um plano simples e claro do que precisava ser feito diariamente para eu poder executar, né, fazer o que tinha que ser feito no meu dia, aliado a ferramentas e processos que me permitiram fazer isso de forma segura, tá certo?
E outro ponto também muito importante, eu executava de forma intencional. Então, quando eu sentava, né, para fazer o meu trabalho, eu simplesmente executava, eu não fazia outra coisa. Eu blindava o meu ambiente de distrações, porque eu entendia que era importante que eu fizesse isso de forma consistente, porque é aquilo, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória, os resultados iriam vir. Então, esses 3 pontos foi o que fez eu tornar esse sonho em objetivo e, consequentemente, em um plano de ação a ser realizado e executável, tá, minha gente? Ou seja, e aí eu trago um resumo aqui para vocês, né? Percebo que existe uma grande dificuldade hoje em parar de adiar e passar a realizar, e que pode tanto permitir com que você tire aquele seu sonho do papel e torne ele realidade, como incorporar um novo hábito que há tempos você vem adiando, tá certo? E qual é que é o problema que eu vejo? Que às vezes você está muito mais preocupado com o objetivo final do que com o que precisa ser feito diariamente para você chegar lá. Até porque, minha gente, quem chega lá é uma versão mais preparada sua. É aquela que soube lidar melhor com a procrastinação. Então, como você não chega lá, você acaba ficando ansioso, frustrado e muitas vezes acaba desistindo. E o que é que vocês precisam pensar? Que em vez de buscar, por exemplo, né, o shape perfeito, procura pensar apenas no seu próximo treino, em se alimentar melhor hoje e proteger o seu sono, né? Então pensar isso nas diversas coisas que rondeiam, né, o nosso dia. Pensar sempre na próxima e mais necessária coisa para você chegar lá, tá? Você não precisa pensar no caminho todo, mas sim no seu próximo passo. O que é que você pode fazer agora, pode fazer hoje, para você poder chegar lá, tá certo? Por isso, se a procrastinação é um problema para você, saiba que existe sim um passo a passo, simples e seguro para você começar a executar hoje mesmo. Por isso, minha gente, que o melhor caminho é o quê? É você ter clareza do que realmente você não pode deixar de procrastinar nesse momento, até porque assim, todo mundo procrastina, tá certo? 95% das pessoas procrastinam em algum nível, mas o que você não pode ficar deixando para depois é aquilo que de fato vai fazer você avançar nos seus resultados. Então você precisa dessa clareza, você precisa desenvolver uma mentalidade organizada através de um plano simples e claro do que precisa ser feito diariamente, né? E ter estratégia na sua execução, tá certo? Para que você execute de forma consistente e dessa forma evite procrastinar aquilo que vai te gerar resultado. E aí, qual que é a verdade, minha gente? Quanto mais você adia, mais você está atuando contra os seus melhores interesses, tá bom? As coisas às quais você mais tem medo e vive deixando para depois são as que mais vão mudar a sua vida. Vocês já pararam para pensar nisso? A gente sempre vai deixando para depois aquela coisa que a gente tem medo, mas é essa coisa que vai trazer essa mudança, essa transformação para a nossa vida, tá bom? E eu quero que você comece a colher essas mudanças já. E aí, estão preparadas? Vamos embora começar aqui a detalhar esse passo a passo. Tá fazendo sentido? Vão me colocando aqui no chat, tá certo? Para eu entender de cada uma de vocês. E agora, meninas, a gente vai fazer o quê? Detalhar aqui o passo a passo, né? Primeiro ponto: quem tem uma mentalidade organizada tem clareza dos resultados que pretende alcançar, certo? Quem não tem essa clareza de destino fica o quê? Tentando fazer de tudo e ter tudo. Então é importante a gente ter essa clareza para a gente saber justamente o que a gente não pode deixar de fazer e priorizar, tá certo? No nosso dia. Por isso que, antes de tudo, você precisa entender qual área da sua vida hoje precisa da sua atenção. Cuidar do seu tempo é sobre fazer escolhas. Antes de a gente avançar num plano para você executar, como tornar a sua execução intencional, eu preciso que você entenda onde é que você precisa alocar o seu esforço hoje. Onde é que você precisa direcionar a sua energia nesse momento. Então, qual que é o primeiro passo, Carla? Lembra que eu falei que vão ser 6 passos? O primeiro passo é o quê? É você definir metas claras e específicas. E como é que eu faço isso? Antes, eu quero que você dê uma olhada aqui
nessas áreas da vida, tá? Aqui eu trago 12 áreas da vida que a gente precisa trazer esse olhar, entender que a gente precisa de tempo para cada uma delas, né? E eu quero te perguntar, como é que está o seu olhar para cada área dessas? Tá? Você percebe que tem 4 macro-áreas, né? A gente tem a parte pessoal, profissional, qualidade de vida e relacionamentos. Mas na parte pessoal, a gente tem a parte de quê? De estudos e desenvolvimento pessoal. Você tem separado um momento para isso, um momento para estudar, um momento de leitura para você? Como é que está essa sua área da vida? Como é que está a parte de saúde e rotinas, minha gente? Você tem separado um momento para cuidar da sua alimentação, do seu sono, para fazer atividade física? Como é que estão as suas rotinas? Rotinas de casa, né? Rotina de finanças. Como é que estão essa parte aí de vocês também? A questão de identidade emocional, essa conexão com os nossos sentimentos, né, e emoções, entender um pouco mais da gente também, tá? Em relação à parte profissional, como é que tá a parte de finanças, a parte de carreira, né, a parte profissional, a parte de contribuição social. E aqui um ponto importante, né? Você percebe que o trabalho é um ponto ali, né? É uma área da nossa vida que é muito importante, claro, mas você percebe que tem várias outras que a gente precisa dar atenção e precisa de tempo, sim, para cuidar dessas outras áreas, tá bom? A parte de qualidade de vida, como é que está a questão da sua moradia, do seu lar, criatividade, hobby. Você separa um tempo, né, para você fazer pausas, para você se divertir, um tempo de qualidade para você. Como é que está a sua espiritualidade? Em relação a relacionamentos, você tem cuidado dos seus relacionamentos? Você tem tido tempo de qualidade com sua família, tempo de qualidade com seu esposo ou com sua esposa, tempo para os seus amigos? Então percebe que são várias áreas que a gente precisa trabalhar e eu quero que, diante dessas áreas, vocês pensem em 3 áreas que vocês vão precisar dar mais atenção nos próximos meses, tá? Se vocês quiserem compartilhar aqui comigo no chat, né, de algumas dessas áreas que vocês já percebem aí que você precisa dar mais atenção, precisa direcionar mais o seu foco, pode trazer aqui também. E eu quero que você escolha 3 microáreas, tá? Para você dar mais atenção nos próximos 3 meses. Lembra, né? A gente não consegue dar conta de tudo, a gente precisa priorizar. A gente precisa escolher. Cuidar do seu tempo é sobre fazer escolhas. Então, entender qual dessas áreas que hoje eu preciso dar mais atenção, sabe? Pensar realmente numa nota de 0 a 10 aí, em cada área dessa e para onde você realmente precisa direcionar sua energia hoje. A partir do momento, minha gente, que você escolhe essas micro-áreas, que você vai dar mais atenção, eu quero que você defina uma meta para cada uma dessas áreas, tá certo? Ah, Carla, mas como assim uma meta? Eu quero que você defina um objetivo. O que é que você quer para cada área dessa? Só que aqui eu trouxe justamente a metodologia SMART para te ajudar na definição dessa meta. Então, para uma meta funcionar, minha gente, para não deixar margem para dúvida, lembra que eu falei disso aqui? Para você executar o que tem que ser feito, uma meta ela precisa ser específica, você precisa saber exatamente o que você quer através dessa meta. Sua meta precisa ser mensurável, é importante que você consiga medir o seu progresso através dessa meta também. Ela precisa ser atingível. Ela é uma meta realista, ela não pode ser tão desafiadora a ponto que você se frustre, porque ou você não tem habilidade, ou você ainda não tem o conhecimento necessário para executar aquilo, ou ela também não pode ser tão fácil a ponto de ser tediosa, sabe? Ser muito fácil, você, é muito fácil, vou deixar para lá. Então tem que ser uma meta realista e condizente com a sua situação atual. E relevante, né? Você tem que entender por que, que essa meta é importante para você hoje, por que, que você quer atingir isso hoje, sabe? Então, isso também precisa estar muito claro e temporizável, minha gente. A gente tem que colocar prazo, tá? Senão a gente não faz. O ser humano tende sempre a procrastinar. Então, sempre coloquem prazos, porque prazos criam urgência, tá certo? E aí vamos entender um pouquinho mais com o exemplo que eu trouxe aqui. Por exemplo, se você colocou, né, que uma área de foco sua a ser desenvolvida hoje é a parte de família, você fala para mim: "Ah, Carla, tudo bem, eu tenho que ter mais tempo com minha família". Mas percebe que falar "vou passar mais tempo" está muito raso? Eu quero que você especifique. Eu quero que você seja cada vez mais específico quando você for definir as suas metas, porque aí não vai abrir margem para dúvidas. Mas tempo quanto? Ah, Carla, eu quero passar
pelo menos 1 hora de qualidade com os meus filhos ali quando eu chego do trabalho, tá? E minha esposa também, né? Todos os dias durante os próximos 3 meses, né? Claro, você vai querer levar isso a longo prazo, mas aí depois dos 3 meses você vai perceber se você executou, né? Para você padronizar e depois otimizar essa meta. Então, assim, percebe que aqui não abre margem para dúvidas. Então, assim, sempre, minha gente, numa meta você tem que ter o quê? Objetivo, valor e prazo. As 3 coisas mais importantes que não podem faltar, tá certo? Outro ponto aqui, Carla, minha área de foco é saúde. Não estou cuidando bem da minha saúde, preciso melhorar nisso. Então, eu preciso cuidar mais da minha saúde em 2023. Entendi, mas como assim cuidar da sua saúde? O que é que você precisa fazer? Como é que vai ser esses cuidados? Está tudo muito raso, né? Com essa meta eu não consigo entender muita coisa. Então, Carla, a partir de amanhã eu vou fazer pelo menos 3 vezes na semana alguma atividade física que eu goste, vou inserir mais verduras e legumes na minha alimentação e dormir pelo menos 7 a 8 horas diárias. A partir daqui já começou a ficar mais claro, né? Já começou a ficar uma meta mais smart, tá certo? Então eu quero que vocês façam isso. Reflitam sobre a área de foco de vocês, né? Para os próximos 3 meses, para 2023, enfim, não sei, né? Qual que é o seu objetivo por aí, mas eu quero que depois de você definir, você defina essas metas, tá? Segundo a metodologia SMART, eu quero especificidade, tá, minha gente? E aí, segundo ponto, né? Lembra que o primeiro ponto que a gente falou é a questão da clareza. Então, a gente já traz essa clareza sobre o que a gente não pode mais procrastinar hoje, né? Entendendo as nossas áreas de foco, definindo essas metas para não abrir margem para dúvidas. E agora a gente chega no ponto 2, né? Que a gente vai trabalhar justamente mais a questão da mentalidade organizada, tá certo? Como é que você vai criar um plano simples e claro para você executar? Então, saiba que quanto mais específico você for, menos você abre margem para dúvidas na hora que você for executar os seus projetos, tá certo? Por isso, você precisa de um plano de ação, sim, simples e claro para você executar. Por isso que o nosso segundo passo, né? O primeiro passo foi definir metas claras e específicas. O segundo passo vai ser o quê? Criar um plano de ação para alcançar essas metas, tá certo? E como é que eu crio esse plano de ação, Carla? Eu trouxe uma metodologia, né, que eu compartilho com os meus mentorados, que é justamente a metodologia 5W2H. Tá? Que é o quê? O plano de ação, ele precisa conter o quê? Precisa ter as medidas prioritárias, né, e suficientes para se atingir a meta, tá certo? Então, as medidas tomadas que dão um movimento ao gerenciamento. Então, aqui a gente tem os 5 Ws, né, que é o what, why, where, who, how e how much. O que é que vai ser feito? Por que será feito? Onde vai ser feito? Por quem será feito? Como será feito? E quanto vai custar para você fazer isso? Carla, vamos entender melhor. Por exemplo, você falou para mim, Carla, uma área de foco minha é a saúde, certo? O que é que vai ser feito? Eu preciso cuidar melhor da minha saúde. Você já detalhou lá, né, na sua meta, o que é que você vai fazer. Mas o porquê que você quer fazer isso? Carla, cuidar da minha saúde hoje, para mim, é inegociável, sabe? Eu sei que é um hábito que eu preciso desenvolver, eu preciso ter mais energia, eu preciso cuidar melhor de mim. Eu sei que é importante, isso é importante para mim a longo prazo e eu venho negligenciando. Então, está muito claro para mim por que eu preciso proteger a minha saúde hoje. Então, isso aqui, minha gente, tem que estar muito claro para você, tá? Porque é naquele dia que você não vai estar motivado, que você vai fazer mesmo sem vontade, sabe? Porque isso realmente está claro do porquê que você tem que fazer aquilo, tá certo? Onde vai ser feito, né? Onde é que você vai fazer a questão dos cuidados da saúde? Onde é que você vai fazer as atividades de movimento? Onde é que você vai fazer a questão de alimentação também? Então, entender onde é que vai ser feito. Você vai querer fazer atividade de movimento academia, ou você vai querer fazer uma dança, enfim, entender esses espaços também aí em que essa meta vai ser realizada. Por quem será feito? Por você. Como será feito? Aqui eu listei algumas ações, né, que vão fazer com que você dê movimento a essa meta, tá certo? Então, por exemplo, eu vou me matricular na academia ou fazer um esporte que eu me identifique, eu vou fazer um acompanhamento nutricional a cada 2 meses. Lembra que a meta, a gente também tem que medir o seu progresso, então, através de um acompanhamento com um profissional, você consegue ir medindo esse progresso, ver se você está conquistando os resultados que você quer, porque também de nada adianta, né, minha gente? A gente traça a meta lá e esquece.
e não acompanha, não vê se a gente realmente está evoluindo, né, nesse processo. Então, a gente tem que acompanhar, sim, o nosso progresso. Ah, também uma dessas ações é montar o meu planejamento alimentar, tá? Aqui também, e dormir pelo menos 7 a 8 horas diárias. Percebe que aqui vai ficando cada vez mais claro? Agora não é só cuidar da minha saúde, agora é me matricular na academia, fazer acompanhamento nutricional, montar planejamento alimentar, dormir melhor. Então começa a ficar cada vez mais claro o que precisa ser feito ali para você não mais procrastinar aquilo que você vem adiando. Eu trouxe aqui o exemplo da área da saúde, minha gente, mas aí vocês vão fazer para as outras áreas de foco que vocês queiram dar esse ano também mais atenção, tá certo? E aí tudo bem. Agora que eu definir metas claras e específicas, construir o meu plano de ação, eu vou fazer o quê? Entender como é que você constrói uma lista de tarefas de sucesso, tá certo? Porque de nada adianta, minha gente, você ter um plano de ação super claro, mas aí quando chega no dia para executar, você não sabe como é que você vai priorizar o que de fato você precisa fazer naquele dia. E uma lista de tarefas de sucesso é isso, é você entrar no seu dia tendo essa clareza das suas prioridades, tá bom? Então, é aquilo, né? Eu vejo que você às vezes quer dar conta das longas listas de tarefas por fazer, né? E às vezes com aquele sentimento de culpa que deveria estar fazendo mais coisas. Mas uma coisa eu quero te perguntar: será que todos os checks que você quer dar na sua lista hoje estão te levando para o caminho que você quer de fato? Será que tudo que está na sua lista de tarefas, tudo que você diz que precisa fazer ali todo santo dia, você de fato precisa fazer? Será mesmo? Será que você não pode eliminar nada? Será que você não pode delegar nada? Então, vamos fazer essa reflexão. Aqui está uma diferença entre uma lista de tarefas e uma lista de sucesso, tá, minha gente? E eu trago esses dois exemplos para você. Não é sobre quantidade de coisas a ser feita, mas sim se essas coisas estão levando você para o caminho que você quer de fato, tá? É muito melhor uma lista de tarefa enxuta, mas que realmente as atividades ali estejam sendo trabalhadas nas suas prioridades, para o que você quer para você, tá bom? E o que é uma lista de sucesso, né? O que é que precisa estar inserido ali numa lista de sucesso? É aquela que preserva o essencial. E o que é o essencial, Carla? Uma lista de sucesso, minha gente, é aquela que você cuida da sua energia, você cuida de você. É aquela que você tem espaço para proteger as suas rotinas essenciais. E o que são essas rotinas essenciais? Sua rotina de entrada, como é que você começa o dia? Você começa o dia por você ou você começa o dia pelo celular? Né? Você começa o dia já pela demanda dos outros. Como é que está a sua rotina noturna? Como é que você termina o seu dia? Você termina o seu dia da mesma forma que você começou, ali no celular também? Ou será que você tira esses 30 minutinhos para ficar mais com você, para conversar com seu esposo, para fazer um momento de leitura, sabe? Para tomar um chazinho? Então, assim, é importante que no seu dia você preserve o essencial. Você cuide da sua energia, porque você só vai conseguir dar conta do que você precisa fazer se você estiver bem, tá bom? E outro ponto, na sua lista de sucesso, minha gente, é importante que você proteja as suas prioridades. Então, você precisa entrar no seu dia tendo clareza dessas prioridades, tá bom? Lembra que a gente já falou aqui das áreas de foco. Então, se, por exemplo, né, a carreira é algo importante para você hoje, a parte de finanças, você precisa ganhar mais, né? E um dos projetos, talvez seu hoje, seja desenvolver um novo produto, um novo serviço do seu negócio, ou prospectar mais clientes para o seu negócio, não sei. Isso tem que estar lá na sua lista de tarefas, tá? Isso tem que estar lá na sua rotina para você executar todo santo dia. Então, assim, não é só definir uma meta, definir uma área de foco e esquecer. Não, você tem que colocar isso na sua lista de sucesso, se isso é uma prioridade para você esse ano, tá bom? E uma lista de sucesso, ela te direciona para os resultados que você almeja, é claro, e ela deixa margem para imprevistos e urgências que possam ocorrer ao longo do dia, tá, minha gente? Porque eu sei
que urgências e imprevistos ocorrem, e ocorrem sim, a gente sabe disso. E por que que você vai ter uma lista de tarefa que você não tem nenhum momento de respiro? Porque quando chega uma urgência, você não consegue dar conta, né? E as outras tarefas você acaba deixando tudo de lado e aí acaba, enfim, interferindo no outro dia e no próximo dia. Então, assim, tem que ter um espaço para respiro também na sua agenda, tá? Espaço para urgência, espaço para imprevistos, porque eles acontecem sim, né? Agora, não podem acontecer de forma recorrente, porque se você está trabalhando na urgência, se você só vive apagando incêndio, alguma coisa está errada, tá? Porque o que é uma atividade urgente? É uma atividade importante que você não deu a devida atenção e ela acabou virando uma atividade urgente, tá bom? Então, uma coisa importante: se sua lista contém de tudo, provavelmente ela levará você a todos os lugares, menos aonde você quer chegar de verdade, tá, minha gente? Então, o foco aqui é em menos, porém melhor, tá bom? Não foque na quantidade, e sim na qualidade das coisas que vocês fazem. E aí, pronto, a partir do momento que eu falei aqui o terceiro passo, a gente entra no ponto 3, que é a questão da execução intencional. Lembra que eu falei aqui para vocês que é importante você remover obstáculo para tornar a sua execução mais fluida, intencional, sem esforço. Então, em vez de você ficar forçando a sua execução, eu quero que você invista tempo em criar um sistema, né, que remova obstáculos para tornar a sua execução mais fluida, tá? Então, como é que eu crio esse sistema, Carla? E aí a gente entra no quarto passo, né? Que é justamente para você aplicar o ritual de execução. Como assim o ritual de execução? Para tornar a sua execução intencional, minha gente, primeiro, você precisa entender que o foco, ele não exige um não permanente, mas exige um não presente. Não é que ele vai exigir que você diga a não a todas as outras coisas, não. Mas no momento que você está executando, no aqui e agora, o foco requer que você faça apenas uma única coisa. Tá certo? Você sempre vai ter a opção de fazer outra coisa, mas no momento presente, ele quer que você se concentre aqui, no aqui e agora, tá bom? Então, como é que é esse ritual de execução, Carla? Ritual de execução, minha gente, é um ritual que eu sempre uso, tá? Quando eu entro em qualquer tarefa que eu vou precisar de mais foco. E esse ritual é assim: antes de você iniciar qualquer tarefa que você precise estar mais presente, que você realmente não queira ter distração, por exemplo, você colocou como área de foco esse ano a questão de carreira que eu falei aqui. Se você precisa ter tempo e estar realmente presente de fato para você trabalhar em um novo projeto, você tem que fazer o ritual de execução antes de iniciar, tá certo? Para você produzir melhor, produzir de forma mais inteligente, proteger o seu tempo. E aí eu quero que antes de você começar essa tarefa, você faça o quê? Coloque o telefone em outro cômodo ou no modo avião, tá? Por que que você vai deixar o celular ali do seu lado? Né? Porque toda hora que aquela tarefa ficar um pouco chata, você vai lá olhar o celular, você vai lá no Instagram, tá certo? É mais divertido ficar olhando o feed, né? Do que aquela tarefa que você está fazendo. Então, celular longe, tá certo? Ou no modo avião. Tenha tudo que você precisa ao seu alcance, né? Tenha água, eu tô já até aqui com minha água do lado, papel, caneta, bloco de anotações. E o bloco de anotações é muito importante, porque à medida que você está executando aquela tarefa, vai muitas vezes vir na sua cabeça coisas que você precisa fazer. Eu sei disso. Mas em vez de você parar o que você está fazendo e fazer essa outra coisa, o que é que você vai fazer? Você vai anotar no seu bloquinho. Ah, depois que eu acabar aqui, eu tenho que fazer tal coisa. Massa, tudo bem, volta para sua tarefa, entendeu? Outro ponto importante, fechar todas as janelas do seu computador que não tem a ver com a atividade que você vai realizar, minha gente. Então, assim, para que ter aquele monte de abas abertas se você não está utilizando nenhuma aba dessa? Isso te atrapalha, tá certo? Porque é a mesma coisa que o celular. No momento que aquela atividade começar a ficar chata, você começar a ficar cansado e tudo mais, você já vai querer pular ali naquela outra aba que é mais interessante, tá certo? Em ter clareza do que você vai fazer naquele momento. Então, aqui, planejamento deve ser feito de forma prévia, né? Então, eu quero que você já entre no seu dia tendo clareza das prioridades, porque é muito ruim quando você entra no seu dia e você não sabe o que é que você vai fazer. Então, quando você entrar no seu dia sem saber o que você vai fazer, você dá margem a você começar o dia pela demanda dos outros e não pelo que de fato é importante para você, tá bom?
E eu quero que você também use o Pomodoro, né? Não sei se vocês conhecem, mas o Pomodoro é uma técnica de gestão de tempo utilizada para justamente você trabalhar de forma intercalada. Então, você trabalha 25 minutos, né? Carla, não consigo ficar uma hora ali focada. Não tem problema, você vai fazendo aos poucos. O foco é algo treinável. Então, começa com 25 minutos, né? E vai fazendo isso de forma gradativa. Você faz 25 minutos de modo de trabalho mais focado e você faz 5 minutos de pausa, certo? E depois você retoma novamente e vai entendendo melhor aí como é que você vai trabalhando esse seu foco ao longo do dia. Mas tenta trabalhar dessa forma, tenta fazer uma quantidade X de tempo sem distrações, tá certo? Você vai perceber como você vai produzir mais e melhor. E na sua pausa, uma coisa importante, tente não pegar o celular. Pelo menos até depois de 4 blocos de Pomodoro. Por quê? Porque senão você pode acabar pegar o celular e ficar ali 5, 10, 15, 20 minutos. Então tenta fazer uma pausa sem pegar celular, uma pausa você levanta, vai tomar uma água, vai tomar um café, enfim, depois volta, tá bom? Para aquela atividade. Então, minha gente, ritual de execução é importantíssimo antes de a gente entrar num trabalho que exija mais da nossa concentração, tá certo? E agora, né, que a gente viu o quarto passo, que é criar um ritual de execução, vocês vão aprender a jogar o jogo do progresso. Como assim, Carla? Por que eu tenho que aprender isso? Minha gente, micrometas, né, são interessantes para criar hábitos e ativar as pessoas, chamar para o movimento. Vocês definiram metas, certo? Mas só que aquilo é importante que você entenda o que é que você precisa fazer mensalmente para atingir essa meta. O que é que você precisa fazer semanalmente para atingir essa meta? O que é que você precisa fazer diariamente para atingir essa meta? Senão, vocês não vão executar. Se aquela meta não for destrinchada em micrometas ali, né? Se você definir uma meta para o seu ano, por exemplo, você precisa definir a meta mês a mês para alcançar aquela meta global. E a partir do momento que você tem essa meta mensal, você precisa estabelecer uma meta semanal e uma meta diária, tá certo? Só assim você vai realmente executar o que você precisa fazer. Então, por que é importante fazer isso? Toda vez que você foca, né? Quando você passa a focar no seu processo, você foca justamente na próxima e mais necessária coisa para você chegar lá, e não no objetivo final. E uma das formas mais eficazes, minha gente, de motivação humana é o progresso. Quando você foca no seu processo, quando você percebe que você está avançando, você se motiva e você quer fazer mais. Quando a gente fica muito focado no objetivo final, ele está muito longe, então a gente desmotiva, a gente deixa para lá, a gente acaba se frustrando. E quando a gente joga o jogo do progresso, né, de pensar somente na próxima e mais necessária coisa a ser feita, a gente passa a comemorar essas pequenas vitórias e a gente vai percebendo o nosso avanço dia após dia, tá bom? E porque pequenas medidas de progresso ajudam a manter o ímpeto no longo prazo, ajuda você a se manter ali firme no seu processo e, consequentemente, você tem mais probabilidade de concluir tarefas grandes, tá certo? E aí, retomando, né, a área de foco que a gente já vem trabalhando, que foi a questão da saúde, uma das ações que eu coloquei lá foi justamente você fazer esse seu planejamento alimentar, não foi? Tá certo, Carla, mas percebe que planejamento alimentar é muito grande? O que é que constitui um planejamento alimentar? E aí, eu fiz o quê? Um checklistzinho aqui para ajudar você nesse processo. Poxa, para eu organizar a minha alimentação, eu preciso fazer pesquisa de receitas para a semana, verificar o que é que tem na dispensa para usar na refeição da próxima semana para não desperdiçar, fazer minha lista de compras, né, para não chegar no mercado e lembrar que eu esqueci um bocado de coisa quando eu voltar em casa, fazer compras e organizar as compras em casa e depois organizar as minhas marmitas. Então, à medida que você vai fazendo cada tarefa dessa, você vai jogando o jogo do progresso. Você está no caminho em atingir o objetivo esperado, que é organizar as suas refeições para a semana, entende? Então, eu quero que aqui vocês peguem as metas de vocês, transformem em micrometas, tá? De forma que você destrinche realmente passo a passo ali que tem que ser executado para você aprender a jogar esse jogo do progresso. E dessa forma você se mantém no longo prazo, né? A questão de não se frustrar, tá bom, minha gente? E é isso, né? Como diz Fogg, tá? Nos sentir bem-sucedido nos ajuda a consolidar novos hábitos e nos motiva a fazer mais.
Então, é isso, tá certo? Até agora tá fazendo sentido, me falem aí no chat, então todo mundo caladinho, vão me dando feedback aqui, mas é isso, a gente viu aqui os 5 passos, né, até agora, definir meta clara e específica, criar um plano de ação simples e claro para executar, construir uma lista de tarefas, tá, de sucesso, né? E também a questão de você criar um ritual de execução e, por último, você aprender a jogar o jogo do progresso. Mas é aquilo. De nada adianta, né? Isso tá tão claro se a gente não consegue ter uma rotina estruturada para executar. E por quê, Carla? Porque quanto mais claro essas ações estiverem na sua rotina, sendo inseridas de forma estratégica, com horários predefinidos para trabalhar nesses projetos, dificilmente você vai deixar de fazer o que tem que ser feito, tá, minha gente? Porque você criou uma rotina para executar o que você planejou. Então, isso precisa estar inserido de forma muito clara ali no seu dia a dia. E aí, tá certo, Carla, mas assim, eu não sei como é que tá a minha rotina hoje, o que é que eu preciso fazer. Então, assim, antes de a gente, né, entender como é que a gente vai adequar esses espaços no seu dia, é importante entender se a sua rotina hoje está benéfica ou não. Porque rotina, minha gente, todo mundo tem uma rotina, tá certo? A questão é saber se a rotina que você tem hoje está benéfica ou não. Ela está fazendo sentido para o que você busca, para os resultados que você almeja. Entendeu? Isso que é o importante. Então, o que é que eu quero que você faça? Eu quero que você se faça esse questionamento para entender como é que está a sua rotina hoje. Quando você está em casa, o que é que você faz quando você acorda de manhã? Eu sei que você tem um ritualzinho aí quando você acorda de manhã. Você já toma um café, você já pega o celular, você já senta. O que é que você faz quando você acorda de manhã? Tá? Eu quero que você faça essa reflexão. O que é que você faz quando você chega do trabalho? O que é que você faz quando você chega do trabalho? O que é que você faz antes de dormir? O que é que você costuma fazer nos finais de semana? O que é que você faz no seu momento de descanso? Vai fazendo essa reflexão e trazendo clareza para sua rotina. Se as coisas que você está fazendo está condizente com os resultados que você almeja, com os hábitos que você deseja adquirir também na sua rotina, tá certo? E no trabalho, o que é que você faz quando chega no trabalho? O que é que você faz após o almoço? Né? O que é que você faz nos momentos de pausa do seu trabalho? O que é que você faz quando você está perto de terminar o seu expediente de trabalho? Então, tudo isso aqui é importante para você mapear os seus hábitos, mapear a sua rotina e entender como é que você está lidando, né, com o seu dia a dia hoje. Isso é importante, porque como é que a gente traz clareza? Quando a gente entende o nosso problema, tá? E a gente entende o nosso problema tendo clareza da situação atual. Tudo bem, Carlos, eu tô com a rotina hoje que eu não tô gostando. Tudo bem, não tem problema. Você sabe a sua situação desejada, onde você quer chegar, e o que está te impedindo você a chegar lá. E é isso, a gente vai trabalhar nesse problema, tá bom, minha gente? Ou seja, tendo consciência disso, você vai começar a mapear os seus hábitos diários, né? Entender se a sua rotina atual está levando você para onde de fato você quer ir, tá certo? E aí, só recapitulando aqui para vocês, né? Tudo que eu falei até agora, entenda que quando você tem clareza sobre como não procrastinar aquilo que de fato você vai fazer você avançar, quando você tem um plano simples e claro do que você precisa fazer diariamente ali, quando você remove obstáculos para que sua execução seja mais fluida e intencional, aplicando esses 6 passos que eu falei aqui para direcionar os seus esforços para o que realmente importa, definir metas claras e específicas, criar um plano de ação para alcançar essas metas, construir uma lista de tarefas de sucesso, aplicar o ritual de execução, jogar o jogo do progresso, estruturar uma rotina para executar, você para de adiar e passa a realizar, tá bom, minha gente? Principalmente aquilo que realmente vai fazer você avançar em direção aos resultados que você almeja hoje. E aí, hoje eu trouxe aqui, né, um pouquinho justamente dessa questão da clareza, com esse depoimento aqui da Jusce, né? A Jusce foi uma mentorada minha que ela falou: consegui clareza para sair da sobrecarga de trabalho, melhorou qualidade de vida e tempo com os meus filhos. Mas por que ela conseguiu essa clareza? Porque ela conseguiu entender o que ela não mais poderia deixar para lá, que era justamente a forma como é que estava o trabalho dela naquele momento. Ela começou a ter clareza sobre o que ela não poderia mais adiar. E a partir do momento que ela trouxe essa clareza para o processo dela, ela saiu dessa sobrecarga de trabalho
e colher os resultados, né, através disso. Outro ponto aqui em relação à mentalidade organizada. Lembra que eu falei aqui sobre você ter um plano simples e claro do que precisa ser feito ali todos os dias. Então, esse aqui também é um outro mentorado, né, que ele está justamente com um projeto de monografia. Então, ele tem metas. Lembra que eu falei aqui de micrometas? Além da nossa meta global, a gente tem micrometas, metas mensais, metas semanais, metas diárias. Por quê? Porque dessa forma você joga o jogo do progresso. Então, um dia consegui 500 palavras escritas, hoje 1.039. Então, você vai comemorando cada pequeno passo que você vai dando em direção a essa meta, tá certo? E aí ele fala, o sentimento que o esforço para manter a rotina é cada vez menor, que não está tão difícil voltar para o previsto. Percepção forte que estou no caminho certo para me tornar a pessoa que quero ser. E por último, minha gente, execução intencional. Lembra que eu falei aqui sobre você remover esses obstáculos para tornar a sua execução mais intencional? Esse outro mentorado, o objetivo dele foi justamente o quê? Terminar, concluir o processo seletivo dele do MBA, né, que ele tinha que fazer. Então, a partir do momento que ele começou a aplicar as estratégias, ele retomou com mais consistência a execução das atividades necessárias, tá certo? Um ponto para você ser consistente no seu processo, muito importante, é você começar pequeno, né? Não querer manter um ritmo que você não consiga sustentar a longo prazo, tá certo? Porque é aquilo, você se frustra e acaba desistindo. E aí ele fala, né? Eu retomei com maior consistência a execução de atividades necessárias para alcançar o meu objetivo principal. E um ponto de destaque foi um dia que escrevi bastante, pois havia me comprometido em uma sessão comigo. Então, a questão da procrastinação também, quando você faz um compromisso com outra pessoa, você tem um compromisso com o terceiro, é algo que a gente tende a ser coerente com os compromissos que a gente firma, tá certo? Então, também é uma estratégia muito boa para a gente parar de adiar o que tem que ser feito e executar, tá, minha gente? Então, é o que eu falei aqui, não dá para fazer nada disso se você não despertar, você não tiver clareza do que mais você procrastina hoje, né? Para onde você deve direcionar os seus esforços nesse momento, se você não tiver uma mentalidade organizada, um plano de ação simples e claro e uma rotina para executar, tá certo? E que potencialize os resultados que vai te fazer o que deve ser feito ali todos os dias. E por último, execução intencional, né? É importante que você remova obstáculos para tornar a sua execução mais estratégica. Você fazer menos, porém melhor, tá bom? E agora, minha gente, depois de explicar esses 6 passos para vocês, eu vou te falar um pouquinho como é que eu posso te ajudar pessoalmente a estruturar um plano de ação simples e claro para você parar de adiar e passar a realizar, tá bom? Então, minha gente, eu tenho um programa hoje, né, que é justamente a formação de executores, que é um método completo para você eliminar a procrastinação e a falta de foco através de quê? Metas, organização produtiva e cuidado com o seu tempo, né? Tudo aqui que a gente falou até agora, tá certo? Então, para você que eu falei que o que já tem clareza, né, sobre o que não pode mais procrastinar hoje, já tem um plano de execução claro, mas na hora de executar acaba não tendo consistência, eu vou te ajudar a ser mais consistente nesse seu processo, aplicando estratégias para fazer com que você foque no que realmente importa. Carla, eu já tenho clareza sim, mas não sei executar, não tenho plano de execução simples e claro e nem sei como executar de forma intencional. Tudo bem, não tem problema. Eu te ajudo pessoalmente na construção do seu plano de ação para tornar ele simples, claro, e que dessa forma você consiga inserir na sua rotina para poder executar, tá bom, minha gente? E aquele que não tem clareza sobre o que não pode mais procrastinar hoje, ou seja, você não começa nem a executar e nem sabe por onde começar, também não tem problema. Existe sim um passo a passo seguro para que você pare de adiar o que deve ser feito e passe a realizar. E começando da forma certa, né? Eu quero que você desloque, né, a sua energia, direcione a sua energia no caminho correto, tá bom? E como, Carlos? Eu gostei, mas como é que eu faço isso? Através de 4 pontos. Conhecimento, né, que é o portal do aluno que eu chamo, orientação imediata, tá? E feedbacks das implementações
e bônus especiais. Então, assim, quando você entra na formação de executores, minha gente, você já tem acesso a todo o curso base, tá? Esse é o acesso imediato, com toda a metodologia que eu trouxe aqui para você, né? O despertar, execução intencional, mentalidade organizada, otimizando processos para realmente você parar de adiar e passar a realizar. Aqui está mais um pouco, né, por dentro as aulas, os módulos, e orientação imediata. Então, a partir do momento que você entra, você vai responder um formulário no qual você vai me falar, Carla, é nisso que eu preciso de ajuda e eu preciso desenvolver um plano de ação mais urgente para isso. E a gente vai trabalhar nesse seu plano de ação mais urgente, tá bom? E você vai me detalhar tudo no formulário para a gente já seguir nos seus próximos passos. Você também vai ter feedback das implementações. Esses aqui são alguns dos meus executores, né, da turma da formação. Então a gente vai se encontrar, vai trabalhar, vocês vão trazer, né, o plano de ação que vocês estão executando para receber sua orientação, seu feedback das implementações e a gente vai fazendo esses ajustes juntos, tá certo? E, por último, os bônus, né? Os bônus especiais também que eu preparei para vocês. Então, você, além do todo o curso base, o acompanhamento, orientação, né, e feedback das implementações, você vai ter acesso, tá? A uma aula que é 5 passos para criar uma rotina que potencializa. Lembra que eu falei dela aqui? A rotina é uma das ferramentas mais poderosas para você preservar o essencial, tá? E remover distrações. Então, você vai ter acesso a esse bônus. Outro bônus vai ser justamente uma aula com a psicóloga, tá? Thaís Pontes, no qual ela vai dar uma aula sobre você dominar os seus pensamentos e emoções e evitar a procrastinação. E por último, um treinamento de meditação em foco com a professora de yoga e meditação, a Thaís, para justamente vocês treinarem cada vez mais o foco e para ficar prestando mais atenção no aqui e agora, tá, minha gente? E por último, um bônus muito especial, tá? Por quê? Porque a próxima turma da formação, ela começa só final de junho. Então, é um programa que eu faço em 30 dias, então você vai ter uma extensão aí da formação de executores de 30 dias para 60 dias se você decidir começar agora, porque os ao vivo só começa final de junho, tá bom? E aí, outro bônus aqui é justamente, né, também um template, né? Um template no Notion, não sei se vocês conhecem, mas é uma plataforma, né, que vocês podem se organizar ainda melhor para vocês executarem de forma intencional. Então vocês também vai ter acesso, né, ao PRD, que é potencializando a sua rotina diária, como é que você faz para ter uma manhã intencional, ritual de execução, revisão do dia, checklist de hábitos essenciais e rotina noturna, tá bom, minha gente? Então é isso, né, Carla? Gostei. Tudo bem, mas quando é que começa? Imediatamente. Lembra que eu falei aqui? Você já entra, você recebe o curso base, né? Que vai ter o método completo. Já recebe o formulário também. Me ajude a te ajudar para falar sobre você e as suas metas, tá? Para a gente trabalhar juntos, né? E desenhar um plano de ação para ela. E já começa o acompanhamento, né? Porque você envia as perguntas através do formulário e recebe ela também de forma individual, tá, minha gente? Acompanhamento estendido começa desde já. E é como eu falei, 4 semanas de mentoria começa a contar no momento que começarem os ao vivos. Então a gente vai ter 60 dias, porque nesse período você já vai ter acesso a um grupo e aí você já vai poder tirar todas as suas dúvidas durante esses 2 meses praticamente, né? E aí tudo bem, Carla, gostei. E quanto é que custa, Carla, tudo isso? Qual que é o investimento que eu vou fazer nesse projeto? Minha gente, o investimento é 1.994, tá? Mas hoje eu tenho sim uma oferta especial para você que está aqui comigo, que decidiu dar esse passo, né, para realmente parar de adiar e passar a realizar. Então, o valor hoje da formação tá 994, tá bom? Ou 12 de 96,80, o que dá mais ou menos aí R$ 3,33 por dia, tá, minha gente? Com acesso a tudo que você viu até aqui, né? Junto com o curso, a orientação, os bônus, tá bom? Então é isso. E aí eu já vou liberar até aqui, tá no chat o link, vou pedir para o suporte, né? Caso você já queira ver a página de venda, já queira se tornar um executor também, vai ser muito bem-vindo. Mas e aí, Carla, eu quero, qual que vão ser os meus próximos passos, né? Fazer a sua inscrição, receber o acesso imediato à biblioteca da mentoria, responder o formulário, tá? Porque aqui eu quero que vocês já executem imediatamente, comece a colher resultados, conversar com a equipe para te colocar no grupo de mentorados, né? E lá você vai receber o cronograma dos nossos encontros ao vivo e ter acesso ao formulário de implementação. E como é que é a experiência, Carla, na formação de executores? Minha gente, potencial de execução imediata.
tá? É entrar, já ter acesso ao método, começar a assistir e colocar em ação. Esse é o objetivo aqui. Construção individual do seu plano de ação. Eu mesma que tenho acesso ao seu plano de ação para a gente trabalhar juntos nesse processo, tá certo? 4 encontros ao vivo, em grupo, né? Como eu falei, para feedback e orientação. E ambiente intencional. Minha gente, é muito legal, por quê? Porque são pessoas com foco na solução, tá? E não no problema. Então, vocês vão ter pessoas que estão buscando o mesmo que você está buscando também. Pessoas focadas na solução, em querer atingir os seus objetivos, os seus resultados. Então, é um ambiente muito legal, tá? Para a gente trabalhar, para a gente avançar nas nossas metas. E tudo através da metodologia validada, né? Despertar a mentalidade organizada e execução intencional. Então, agora é isso. Você tem uma visão geral, né, do meu método, para você parar de adiar e passar a realizar, começando agora mesmo, tá certo? Ou seja, com processos claros, com começo, meio e fim, né? E você pode fazer 3 coisas, tá, minha gente, com esse conhecimento, né? Colocar mais dinheiro no seu bolso, por tirar os seus projetos do papel e torná-los realidade, né? Ter mais qualidade de vida, por administrar melhor a sua vida pessoal e profissional com bem-estar também, tá bom? E trabalhar de forma mais inteligente, né? Fazer menos, porém melhor, que foi o que a gente conversou aqui hoje, tá? Tá certo, Carla, mas em quanto tempo eu vou conseguir, né, aprender tudo isso? Minha gente, não tem problema, porque uma coisa que eu quero é que você não procrastine o curso base, né? A gente tá falando de eliminar a procrastinação. Então, você vai ter acesso a um plano de estudo, né, no qual justamente aí você vai fazer o quê? A formação de executores em 10 dias. Então, eu fiz um plano de estudo justamente para você saber o que você vai estudar dia após dia, sabe? O que você vai assistir junto com as tarefas, né, que eu deixei, os exercícios ali a serem realizados e, claro, né, tudo na metodologia das micrometas para você não adiar o que tem que ser feito. Então é isso. Sua primeira meta aqui é aprender o mínimo necessário para gerar o seu primeiro resultado. Algumas pessoas conseguem isso em semanas. Outras podem levar meses, depende do seu tempo de dedicação diária, tá, minha gente? E qual a garantia, Carla, que eu vou conseguir colocar tudo em prática? Como eu falei, triplação: conhecimento, orientação e feedback das implementações. E qual é o grande diferencial da formação de executores? Potencial, né, de execução imediata. Não quero que você deixe a procrastinação tomar conta da sua vida, tá, minha gente? Porque é como eu falei para vocês aqui lá no início, eu também comecei do zero absoluto, comecei prestando consultorias, mentorias 1 a 1, né, antes das minhas mentorias em grupo. Criei os primeiros produtos, a Potencializa, a formação de executores. Então, assim, eu entendo que quando a gente adia, né, a gente está atuando contra os nossos melhores interesses, os nossos melhores projetos, sabe? E eu sei que vocês têm um potencial gigantesco e a gente tem que sim colocar isso para fora. A gente não pode mais deixar que o seu objetivo e sonho seja parado pela procrastinação, né? E como eu falei para você, eu não sei onde eu estava, quando você estava há 4 anos, mas eu estava aqui, né, como eu falei para vocês, insatisfeita, não estava feliz, né, com a vida que eu levava e decidi tomar uma decisão, né? Apliquei aqueles 3 pontos lá que eu falei para você, tinha clareza do que eu queria, né, do que pelo menos no meu próximo passo, né, da próxima e mais importante coisa a ser realizada naquele momento. Eu tinha um plano simples e claro para executar e fui consistente na minha execução, tá, minha gente? E foi isso que fez eu atingir os resultados, né, que eu tenho hoje, tanto na empresa como criando os meus projetos de mentoria. E é isso. Se você quiser também que eu ajude você nesse seu processo, vou colocar o link aqui, né? A Paula vai colocar, não sei se ela já colocou aqui para você, mas um link realmente para você que já decidiu se tornar um executor, tá? Vou deixar o link tanto da formação de executores, como também do suporte, caso você tenha alguma dúvida, caso você queira falar, né, mais sobre. Mas é isso, tá? O valor é não 994, como eu falei para você, o valor é 994 ou 12 vezes de R$ 96,80 ou R$ 3,33 por dia, tá, minha gente? E é isso, né? Eu vou te ajudar a planejar, trazendo o futuro para o presente, para que você possa agir no agora, tá? Esse é o meu objetivo, né, aqui com você. E aí eu queria saber, minha gente, gostaram? Fez sentido, né? Aí para vocês os 6 passos para você realmente fazer o dobro na metade do tempo? O que é que vocês acharam?
E é isso, sabe? Já estou deixando o link aqui para quem decidiu, né, se tornar um executor. Seja bem-vindo, tá? Se você também quiser falar mais sobre, ter acesso, tirar dúvidas, só falar também com suporte, tá bom, minha gente? É isso. Feliz demais de estar aqui com vocês nessa noite, né? Boa noite, tá? Para todo mundo. E é isso, vamos embora.